E aí, meus amigos, tudo jóia? Pessoal, tem muita gente comentando a respeito da perseguição que o Lula está fazendo às igrejas evangélicas. Eu gostaria de comentar a respeito desse assunto, só que antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir, se for assistir o vídeo, assista até o final, porque muita gente assiste o começo do vídeo. Ah, falou mal do Lula, vou bloquear e fecha o vídeo. Ah, falou mal do Bolsonaro, vou bloquear e fecha o vídeo. Não entende e acaba sendo mal interpretado as coisas que eu vou falar aqui. O que acontece? Estão falando que o Lula está perseguindo as igrejas evangélicas porque o Lula resolveu modificar lá uma lei que o Bolsonaro fez que isentava os pastores de pagarem imposto de renda. Mas a questão é que o povo brasileiro não tem a memória necessária para tomar decisões políticas e acompanhar a política, na verdade. Porque tudo é uma sequência de fatos e de acontecimentos. O Lula nunca perseguiu as igrejas evangélicas, assim como o Lula também nunca fechou nenhuma igreja evangélica. Agora, uma coisa que o Lula fez, e que é fato, é que o Lula abriu as portas das igrejas de pouca fé para que o Satanás possa entrar nessas igrejas de pouca fé e manipular o evangelho. Isso o Lula fez. O Lula abriu as portas das igrejas de pouca fé para o Satanás entrar e manipular o evangelho. Dá uma olhada na história do começo. Neste momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. O que é que aconteceu? No dia 22 de dezembro de 2003, às 16 horas exatamente, o Lula abriu as portas das igrejas evangélicas para o Satanás entrar e manipular o evangelho. O que foi que ele fez? Você acabou de ver aí que ele incluiu as entidades religiosas ao cadastro de pessoa jurídica de direito privado no novo Código Civil brasileiro. Então, em 2003, o Lula permitiu que as igrejas, todas as entidades religiosas, se transformassem em empresas. Que todas as entidades religiosas possam ter um CNPJ. Para que as entidades religiosas precisam de um CNPJ? Para esquentar o dinheiro que entra em forma de oferta e em forma de dízimo. A partir de 2003, o Lula resolveu o problema do Edir Macedo, do Malafaia, do R.S. Soares, desses pastores que já haviam, eu já vi esse tipo de pastor, esses caras já estavam na ativa, já estavam ganhando grana, mas esses pastores tinham um problema muito sério, que o dinheiro que eles conseguiam, que eles pediam, né, em forma de dízimo, em forma de oferta, que eles pegavam para si, eles tinham um problema muito sério com a Receita Federal, que era declarar a procedência do dinheiro que eles tinham. Eles não tinham como, esse dinheiro que eu tenho, esse jatinho que eu comprei, esse apartamento aqui, essa mansão aqui eu comprei com o dinheiro da oferta dos fiéis da minha igreja. Ele não podia fazer isso, porque a igreja não tinha um CNPJ, não tinha um registro como pessoa jurídica, a qual legaliza e transforma em legal qualquer tipo de dinheiro que entre na instituição, seja em forma de dízimo ou de oferta. Em outras palavras, o que o Lula fez nesse dia foi que ele permitiu que as instituições religiosas tivessem um dono, tivesse uma pessoa, um homem, sendo o dono da instituição religiosa. E o pior de tudo, como foi que ele abriu as portas para o Satanás entrar nas instituições religiosas? Ele permitiu que essas empresas, que essas instituições religiosas agora com o CNPJ pudessem ter lucro. Foi o Lula que legalizou o lucro, o dinheiro que sobra da obra do Senhor para o dono da instituição religiosa botar em seu bolso. Acho que agora deu para entender, né, cara? Então, agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Como foi que o Lula abriu as portas das igrejas para o Satanás entrar e manipular o evangelho? Amigão, você, de boa, na moral não humilde, isso é importante, todo mundo tem que começar a entender um monte de coisa, que a gente é assustado quando é criança e através da ignorância das pessoas, o povo é manipulado.
O Satanás não existe. O Satanás é apenas um personagem que Moisés inventou para controlar o povo que ele retirou do Egito, da escravidão, para montar e organizar a sua própria sociedade. O Satanás é só um personagem que representa toda a ganância, que representa toda a violência, que representa o ódio, que representa o rancor, que representa a vingança. O Satanás é um personagem que representa a vingança. Gente, o importante é entender que o Satanás é atitude. O Satanás, o demônio, o diabo é a ação. É aquilo que você faz que não deveria ser feito. É quando você faz aquilo que você não deve, mesmo que você possa fazer, assim como os donos das igrejas agora eles podem pegar o dinheiro das ofertas e comprar a mansão e viver no luxo. Eles podem, porque está legalizado, o Lula já legalizou. Mas o que acontece? O Satanás é quando uma pessoa que pode fazer algo que não deve e faz. O Satanás é a atitude. Satanás é a ação. Então o que acontece? O Lula legalizou que o dinheiro das ofertas se transformasse em jatinho e luxo de gente fuleira que representa o Satanás na terra. Pessoas que vivem no luxo e que roubam as pessoas e manipulam o evangelho conforme convém a si e que manipulam o evangelho para viverem no luxo. Foi assim que o Lula abriu as portas das igrejas de pouca fé para que o Satanás entrasse e manipulasse o evangelho conforme seus interesses mesquinhos. Agora dá uma olhada quem que é os caras que estavam junto nesse dia, quem que é os padrinhos dessa abertura de portas. Meus caros amigos deputados, senadores que estão aqui, meu caro Walter Pinheiro, meu caro Magno Malta, que foram duas pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil. Meus companheiros pastores, bispo da Igreja Católica. Eu vou deixar o link aqui em cima, se você quiser assistir o vídeo todo do dia em que o Lula abriu as portas das igrejas de pouca fé, para que o Satanás entrasse e manipulasse o evangelho. Mas você viu ali o Magno Malta, você viu ali aqueles outros pastores ali? Eu só quero botar mais um pedacinho ali, só para você ver. Você veja a cara de pau desses caras. Olha como esses caras são cara de pau, velho. Que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. Vocês viram a cara de safada desses pastores aí, mas bem uns caras safados, né? Magno Malta, esses outros aí que apareceu, os caras dando risadinha, cara, e a mesma conversa, e desde sempre vê essa conversa, que o Lula vai fechar as igrejas. Ah, por quê? Porque o Lula é comunista e lá no comunismo eles fecharam as igrejas. Gente, importante a gente começar a entender a verdade das coisas, certo? Tem que ter memória para lembrar das coisas e discernimento para entender as informações que a gente recebe, tá? Então é uma coisa que eu quero deixar frisada aqui e que eu assino embaixo que eu digo. O Satanás é um personagem criado por Moisés para manipular um povo escravo que fugiu do Egito junto com Moisés, e foi através do medo que ele organizou a sua sociedade, certo? Porque o Satanás é o personagem que representa a ação, que representa a atitude. O Satanás vem à terra e existe quando você faz o que você não deve fazer. Quando você faz alguma coisa que não deveria, mesmo que você possa. Mas se você faz uma coisa que você não deve fazer, isso é o diabo, isso é o Satanás, tá? Eu queria deixar essa observação e ensinar embaixo aqui também. O Lula nunca perseguiu igreja evangélica nenhuma. O que o Lula fez foi abrir a porta das igrejas de pouca fé para que o diabo possa entrar e manipular o evangelho conforme seus interesses satânicos. Agora eu tenho dito. E agora eu fui!